Sofonias. Livro do profeta Sofonias, no capítulo 1 e versículo 1, e aí a gente já dá início ao nosso estudo. Amém? Todo mundo achou? É um profeta que quase ninguém fala sobre ele, né? É até difícil achar. Livro do profeta Sofonias. Que olha esse nome e acha até que é uma sanfona, né? Sofonias. E aí, irmãos, eu peço que, abrindo a Bíblia, vocês mantenham a Bíblia aberta, tá bom? Não fecha não. Abriu no livro do profeta Sofonias, mantenha a Bíblia aberta, correto? Para que todos nós possamos acompanhar juntos, para que a gente não se perca durante o ensino, tá bom? Então vamos lá? Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, irmãos, bom, só esse primeiro versículo aqui, nós já temos algumas informações que são muito importantes a saber sobre esse profeta aqui, sobre o profeta, sobre o seu tempo. Então, sobre o tempo do profeta, o texto aqui diz no versículo 1, vai dizer que ele vai exercer o seu ministério profético nos dias de Josias. Então, se ele está exercendo o seu ministério profético nos dias de Josias, Josias é um rei da parte sul, na parte de Judá. Então, se ele está exercendo o seu ministério durante o reinado de Josias, a primeira coisa que nós entendemos é que a mensagem de Sofonias, a profecia de Sofonias é direcionada ao reino do sul. Nós já estudamos nos outros cultos, tem o reino do norte e o reino do sul. Então, o profeta Sofonias, ele vai trazer a mensagem exatamente para esse povo, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém. Quando Sofonias escreve esse livro, quando o profeta Sofonias exerce o seu ministério profético, o reino do norte já tinha desaparecido. Em que ano? No ano 722 a.C. Vale lembrar que no ano 722, a Síria invade o reino do norte, cerca durante 3 anos Samaria, invade, destrói ali o reinado e leva o povo do reino do norte para a Síria. Então, o reino do sul continua. Nós aprendemos que nesse meio tempo, enquanto o reino do norte foi destruído, teve uma tentativa de invasão ao reino do sul. Teve uma tentativa. Nessa tentativa de invasão do reino do sul, já que a Síria já tinha conquistado o reino do norte, diz a Bíblia que, na época, o rei do sul era um rei chamado Ezequias. Ezequias era um homem piedoso, era um rei piedoso, que buscava a Deus, e Deus deu livramento. Deus deu livramento ao reino do sul. Deus deu livramento por causa de quem? Por causa de um rei chamado Ezequias, que era um rei temente a Deus. Então Deus destrói ali todo o acampamento da Síria, com mais de 180 mil soldados, e o reino do sul é poupado, quanto o reino do norte é destruído. Porque no reino do sul tinha um rei temente a Deus. E preste atenção que o nome do rei era Ezequias. E Ezequias aparece aqui no versículo 1. Vamos ler? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias,
filho de Amarias, filho de Ezequias. Ou seja, o Sofonias nada mais é do que o neto de Ezequias. Ou seja, em outras palavras, Ezequias é o tataravô de Sofonias. Então, esse Sofonias, ele é levantado em um tempo em que tem um outro rei, um rei chamado Josias. Esse rei Josias também é um rei temente a Deus. Nós podemos aprender sobre o rei Josias em 2 Crônicas, no capítulo, em 2 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Em 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, nós aprendemos sobre esse Josias. Quem é Josias? Josias, ele é filho de um homem chamado Amon. Amon tinha sido um rei muito mau, cruel, porque o seu pai também tinha sido muito ruim. O nome do pai de Amon chamava Manassés. Manassés, só para vocês terem uma ideia, foi um rei que matou o próprio filho, queimado. Assassinou o próprio filho. Então, esse rei Manassés, que é ruim, tem um filho Amon, que é muito ruim também, mas Amon vai ter um filho chamado Josias. E Josias, vendo o histórico dos seus antepassados, pensa com ele: eu vou fazer diferente. E ele faz uma grande reforma espiritual. Ele faz uma grande restauração no meio de Israel. Porque naquele tempo, tanto no tempo de Manassés como no tempo de Amon, foi um tempo em que o rei não queria servir a Deus, não queria levar o povo a buscar a Deus. Aí o que entrou? Culto a outros deuses, adoração de outras divindades, fazendo culto, uma adoração a outros deuses, sem ser o Deus que fez os céus e a terra. E então Josias, vendo isso, ele pensa: vou fazer diferente. E durante os 31 anos que Josias foi rei, ele levou o povo de volta aos caminhos de Deus. Levou o povo a buscar a Deus. Mas o mais interessante de tudo, sabe como é que Josias faz o povo voltar para Deus? Quando a Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 22, que um rapaz chamado Ilquias achou o livro da lei, ou seja, achou a palavra de Deus, levou a palavra de Deus para Josias. Josias leu a palavra de Deus, viu quanto ele precisava melhorar, o quanto o povo precisava se voltar para Deus, e a partir da leitura da palavra de Deus, o povo se voltou para os caminhos certos, se voltou para o caminho de Deus. Então, o Sofonias, ele está e exerce o seu ministério exatamente nesse momento em que o povo está se voltando para Deus. Mas mesmo essa reforma, mesmo essa volta para Deus, não foi algo que alcançou todo o povo. Não foi todo mundo que se voltou para Deus. Não foi todo mundo que se voltou para o Senhor. Mesmo o rei fazendo uma restauração de forma institucional, ou seja, todo o reinado, a ordem do rei. Você imagina o governador chegando aqui e falando: olha, a partir de hoje, todo mundo servindo a Deus. Você imagina o presidente falando: todo mundo agora vai ser temente a Deus. Isso é uma ordem que vem lá de cima. Mas o que adianta a ordem vir lá de cima, sendo que no dia a dia a pessoa não faz? Se o presidente chegar aqui e dizer: olha, a partir de hoje a nação brasileira vai servir a Deus de todo o coração. Isso é o que ele está dizendo. Mas é no nosso dia a dia, se a gente vai fazer ou não. E foi exatamente o que aconteceu. A ordem veio lá de cima. O rei falava: gente, vamos se voltar para Deus. Josias dizendo: a gente precisa voltar para Deus, precisa voltar para os caminhos corretos. Mas essa reforma era uma reforma institucional. Não era uma reforma do coração. Muitas pessoas não tiveram essa volta para Deus de forma concreta, de forma sincera. Por mais que Josias tenha feito tudo o que podia para que o povo se voltasse para Deus. Por
Por mais que Josias usou o método correto, que é o quê? A palavra de Deus como norte, como prisma, como fundamento para uma mudança, como fundamento para uma restauração. Vendo que essa mudança não foi uma mudança concreta, Deus levanta o profeta Sofonias. E aí, antes da gente entrar no texto, eu quero apenas explicar para os irmãos. Sofonias, o que significa esse nome Sofonias? O significado do nome Sofonias significa aquele a quem Deus oculta. Então o significado do nome Sofonias significa aquele a quem Deus oculta. Agora no próximo slide tem uma frase um pouco comprida. É uma frase de um teólogo chamado Paul Fink. E esse teólogo ele diz o seguinte, comentando sobre o livro de Sofonias. Abre aspas para o que diz Paul Fink. Um livro de contrastes. Um livro de contrastes, nenhum outro livro é tão sombrio quanto ao julgamento futuro, e nenhum outro é tão brilhante quanto a futura glória de Israel. Ou seja, trocando em miúdos aqui, nenhum livro dos profetas, ele é tão sombrio, ele é tão aterrorizante quanto o que Deus vai fazer. Ou seja, nenhum outro livro põe tanto medo nas consequências que Deus vai executar, no juízo severo que Deus vai trazer para a nação. Nenhum livro é tão mais apavorante, tão mais temeroso do que Sofonias, mas também nenhum outro é tão brilhante quanto a glória futura de Israel. Ou seja, o mesmo profeta que fala, Deus vai trazer um juízo severo, Deus vai trazer uma sentença cruel para com seu povo, é o mesmo profeta que diz, Deus também vai trazer uma restauração formidável para o seu povo. Mas antes, o povo terá que passar pela disciplina. Então vamos lá. Vamos entrar agora aqui na exposição do texto. A divisão do livro. Irmãos, como é que nós podemos fazer a divisão do livro? Eu vou fazer em 3 etapas. A primeira etapa que nós vamos fazer a divisão, vai ser do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2 e versículo 3. Então, do capítulo 1, que nós já lemos o primeiro versículo, até o capítulo 2, versículo 3, nós podemos resumir sobre a seguinte temática: um olhar para dentro. Olhar para dentro. E eu explico. A ira vindoura sobre Judá. Então, o capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 2 e o versículo 3, nós temos um olhar para dentro, ou seja, é Deus tratando com seu povo. Deus não está preocupado em tratar sobre outros povos, sobre outras nações. Deus está preocupado em tratar com o seu povo. Então, nós, por exemplo, poderemos ler aqui o versículo 2, que diz assim: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra. Versículo 4: estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Ou seja, Deus está olhando para dentro, está tratando com o seu povo. Preste atenção como esse povo está se comportando. Vamos analisar aqui o versículo diz, número 5: exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? No meio do povo dele, de um povo que deveria adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, tem gente adorando a outros deuses, sem ser o Deus verdadeiro. Deus está dizendo assim: olha, esse povo que está entregue à idolatria, esse povo que está entregue a servir outras divindades, a não ser a mim, eu vou exterminar. Mas lembra que Josias estava fazendo uma reforma? Josias, como o rei da nação, mandou quebrar as imagens.
mandou quebrar os altares dedicados a outros deuses. Mas o que o povo faz? Se eu não tenho acesso aos altares porque o monarca quebrou, porque o rei quebrou, o que eu vou fazer? Eu vou ter a minha adoração na minha casa. Então esse povo, ele é tão obstinado em não seguir a Deus, que o rei destrói o acesso que eles tinham, mas eles continuam cultuando nos seus lares. Ou seja, a reforma que Josias fez não alcançou as pessoas que tinham idolatria dentro do seu coração. Porque se eles já não podiam mais se reunir, digamos que a céu aberto, porque o rei tinha destruído os altares, mas eles faziam adoração dentro do seu lar, dentro da sua casa. E Deus está dizendo que ele iria destruir esse povo. Mas o grave ainda é o que diz no versículo, na continuação do versículo. Após o profeta dizer no versículo 5 que ele vai destruir os que adoram nos terraços, olha o que diz aqui a continuação: os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Então, preste atenção. Deus está dizendo que ele iria destruir o povo que adorava a Deus, jurava pelo nome de Deus e jurava pelo nome de Milcom. O que era Milcom? Era uma divindade pagã, era um deus falso. Então, o que Deus está dizendo aqui? Tem gente que se diz ser servo de Deus, jura pelo nome de Deus, mas também jura pelo nome de um falso Deus. Está vendo como o povo estava misturado? Deus fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Então mesmo o povo que dizia ser servo de Deus, jurava pelo nome de Deus e jurava pelo nome de Milcom, ou seja, uma falsa divindade. Deus está dizendo: eu vou exterminar esse sincretismo, essa mistura de um povo que não se decide se serve a Deus ou se serve ao mal. Então está vendo como o povo estava inundado em uma pecaminosidade terrível? E Deus está dizendo: eu vou tratar com o povo de Judá. Então esses primeiros versículos é um olhar para dentro. Deus está olhando para o seu povo e vai trazer uma sentença para o seu povo. Agora, uma segunda etapa aqui que nós vamos agora estudar. Se do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3 é um olhar para dentro, do capítulo 2, versículo 4 ao capítulo 3, versículo 8 é um olhar em volta. Por que olhar em volta? Porque Deus agora vai tratar, irmãos, não apenas com o seu povo, mas também com as outras nações. Deus, a Bíblia fala que Deus, em sua santidade, Deus, por ser santo, Ele não tolera o pecado, não tolera a desobediência. Por mais que as outras nações não professassem o nome de Deus, não tivessem o mesmo conhecimento que o povo de Israel tinha, mas Deus ia trazer para com as outras nações um severo castigo. Então, por exemplo, no capítulo 2, versículo de número 8 a seguir, Deus vai dizer que Ele vai tratar com o povo de Moabe e o povo de Amon. Um povo que não tem nada com Deus, que não quer saber de Deus. Mas Deus que não tolera o pecado, Deus que não tolera a desobediência, vai tratar com esse povo desobediente. Ou seja, um povo que não quer saber de Deus, vai receber as chicotadas do juízo de Deus. No versículo de número 12, Deus vai falar também com o povo da Etiópia e da Síria. Ou seja, com o pessoal lá da África, que é a Etiópia, com o pessoal lá do Oriente Médio, que é a Síria. Ou seja, Deus disciplina até mesmo aqueles que não temem a Ele. E aí, nós podemos então entender que o mesmo Deus que, como diz lá no livro de Eclesiastes,
faz nascer o sol sobre a cabeça do justo e do injusto. A mesma forma que Deus vai tratar com o povo dele lá no capítulo 1, é o mesmo Deus que vai tratar com as outras nações do capítulo 2, 4 ao 3, 8. Por quê? Porque Deus não tolera desobedientes. E o povo desobediente precisava passar por um castigo de Deus. E esses povos foram castigados. A Síria foi destruída. A Etiópia foi destruída. O povo de Amon foi destruído. O povo de Moabe foi destruído. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Bom, então nós vamos para a última etapa do livro. Se nós aprendemos sobre um olhar para dentro, se nós já aprendemos sobre um olhar em volta, o livro de Sofonias acaba com um olhar para além. Lembra que eu mencionei no começo que o livro do profeta Sofonias, ele tanto fala sobre o terror do castigo de Deus, mas também sobre a restauração de Deus, sobre a cura de Deus. O mesmo Deus que machuca é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que alerta um filho dele, que chama um filho dele para o arrependimento, e esse filho se arrepende, é o mesmo Deus que cuida do seu próprio filho. É como um pai que disciplina seu filho. Um pai, ao disciplinar o seu filho, o coração do pai dói ao ver o filho sendo disciplinado, ao ver o filho chorando. Mas o pai, ao ver que o filho, ao chorar, reconhece que precisa mudar, que precisa andar pelo caminho correto, é o pai que estende a mão. O mesmo pai que deu a palmada é o mesmo pai que estende a mão e traz o filho de volta para ele. E é o que Deus vai fazer aqui no capítulo 3, do versículo 9 até o final do livro, que finaliza no versículo 20. É um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que traz o filho de volta para ele. É um Deus que restaura a sua nação, restaura o seu povo. Preste atenção. Vamos aqui, só por exemplo, ler o capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Olha como Deus é amoroso. Olha como Deus é maravilhoso. Sofonias capítulo 3, versículo 15 diz assim: o Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. Ou seja, Deus tinha decretado aquela destruição, Deus tinha decretado o castigo, mas o povo, a se voltar para Deus, Deus anula as sentenças. É o pai que ama o filho, ao ver o filho voltando novamente para os caminhos corretos. Deus ama os seus. Bom, irmãos, antes de eu finalizar, eu quero ler o versículo 20, porque o versículo 20 também é maravilhoso. E nós vamos entrar para outro livro. Olha o que diz o versículo 20. Naquele tempo, farei com que vocês voltem, e eu os recolherei. Preste atenção aqui. O castigo que Deus deu para o povo não foi um castigo simples. Não foi passar um final de semana sem mexer no celular. Não foi passar um final de semana sem assistir televisão. O castigo que Deus deu para o povo foi 70 anos. Você já imaginou um castigo de 70 anos? Foi o castigo que Deus deu para o povo. 70 anos. Então aquele que foi castigado com 10 anos, que tinha 10 anos, quando o castigo de Deus acabou, ele já tinha 80 anos. E logicamente, pessoas que foram castigadas ali já na meia-idade morreram no castigo. Pessoas que foram castigadas ali com 40, depois de 70, já tinha morrido. O castigo de Deus durou 70 anos. Mas olha só, o Deus que castiga é o Deus que fala assim: eu vou fazer com que vocês voltem. O que aconteceu? Quando Deus castigou o povo, a Bíblia fala que o povo foi levado da terra deles, que era Israel, para a Babilônia. Então, durante esse tempo que o povo esteve 70 anos na Babilônia, 70 anos fora de casa, 70 anos fora do seu país,
Deus prometeu para eles: eu vou fazer com que vocês voltem e eu vou restaurar vocês. Olha o que diz a continuação: certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês. Mas para Deus restaurar, demorou 70 anos. Por quê? Porque o povo precisava aprender a dar valor para Deus. Sabe por que foi 70 anos? Porque Deus tinha levantado, nós já estudamos aqui tantos profetas que Deus levantou. O próprio Sofonias, o próprio Abacuque, que a gente vai estudar aqui na sequência, o Oséias, o Miqueias, que a gente já estudou, profetas como Isaías, como Jeremias, mas o povo não quis ouvir. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, ele falando: Jerusalém, Jerusalém, cidade que apedreja os profetas, que mata aqueles que são enviados por Deus, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como uma galinha procura proteger os seus filhotes debaixo de suas asas, e vocês não me quiseram. Deus queria transformar o povo, mas o povo não queria. Consequência, Deus deu um castigo de 70 anos. E só depois de 70 anos é que o povo é curado. E Deus fala aqui no versículo 20: eu vou restaurar a sorte de vocês. Bom, com isso a gente finaliza o livro do profeta Sofonias. E agora a gente vai para o livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. É só voltar um pouquinho. A gente estava em Sofonias, volta um pouquinho. Ó, só para vocês terem uma ideia. Sofonias, volta ali umas 2 folhas, já é o livro do profeta Abacuque. É o profeta anterior. Então, só para vocês entenderem, o mesmo tempo do profeta Sofonias é o mesmo tempo do profeta Abacuque. A gente está falando ali de uma mesma época, de um mesmo contexto. Não é o profeta que viveu diferença de 100 anos de um para o outro. Não, eles viveram no mesmo tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, Abacuque. Esse nome aqui complicado de se falar, né? Parece até um nome estranho. Abacuque. O que significa Abacuque? Abacuque significa, o que está escrito aqui? O que está escrito? Abraço. Abraço. Então, Abacuque significa abraço. Agora, irmãos, todos os livros dos profetas, é Deus alertando o povo. É Deus levantando o profeta e dizendo: olha, vocês têm que mudar. Deus levanta o profeta Oséias e fala: ó, vocês têm que mudar. Vocês têm que melhorar. Vocês têm que parar de fazer isso. Vocês têm que parar de adorar esses deuses falsos aí. Vocês têm que tratar o próximo melhor. O livro do profeta Abacuque é o único livro que é o homem reclamando com Deus. Os outros profetas, igual o Sofonias que a gente acabou de ler, é Deus reclamando com o povo. Vocês têm que melhorar, vocês têm que mudar. Oséias, mesma coisa. O Naum, também. Abacuque é o único livro que é o homem reclamando com Deus. E a gente vai estudar sobre isso aí. Vamos aqui passar para o próximo slide aqui. É o profeta que questiona Deus. É o profeta que vê as coisas acontecerem e ele reclama. Ele fala: não está certo. E a gente vai estudar mais um pouquinho sobre isso aí. Vamos aqui para o próximo slide. Eu dividi, irmãos, o livro do profeta Abacuque, e vale lembrar que o livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos. Então, cada capítulo nós vamos ter uma divisão aqui para a gente poder entender o que o profeta está falando. Mas preste atenção. Primeiro, vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 1.
Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4 diz assim: sentença, preste atenção, sentença, é uma sentença, já está determinado, revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Isso aqui é o profeta falando com Deus. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos. Assim a justiça é torcida. Então, o que nós acabamos de ler foi o versículo 1 ao versículo 4. E o que está acontecendo aqui? É um homem alertando o céu. O que o Abacuque está falando? Ô Senhor, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me responder? Por acaso o Senhor não está vendo a opressão que está acontecendo? Lembra? Josias fez a reforma. Nem todo mundo quer seguir a Deus, nem todo mundo quer servir a Deus. Aí ele está dizendo aqui no versículo 3: por que o Senhor tolera a opressão? O que eu vejo no meio do povo é separação, é discórdia. No versículo 4 ele vai dizer: o que eu estou vendo é o ímpio, a pessoa má, prevalecer sobre o justo, ganhar do justo. Ou seja, quem se dá bem é a pessoa ruim, a pessoa má, a pessoa boa, a pessoa que anda pelo caminho certo, só se dá mal. O Senhor não está vendo isso aí não? Então, é o homem alertando o céu. É o profeta vendo a situação, vendo o que está acontecendo, e ele está dizendo: oh Deus, não está certo isso aqui. Por acaso o Senhor não está vendo, o Senhor não está olhando? Então, olha só como esse profeta questiona. Ele apenas não questiona, mas ele coloca também as suas colocações. Ele vê a injustiça, ele vê o mal, o homem mau prevalecendo sobre o homem bom, ele vê discórdias no meio do povo, ele vê violência, ele vê destruição, e ele pede ajuda, e ele não vê Deus respondendo. Ele não vê Deus dando a solução. Meus irmãos, mas a resposta que Deus ia dar para Abacuque, a resposta que Deus vai dar para o profeta Abacuque, vai ser mais dolorosa, vai ser mais cruel do que a angústia que ele estava sentindo. Se aqui ele está alertando o céu, ele está alertando Deus, Deus vai dar uma resposta para ele. Segundo tópico: quando Deus alerta a terra. Capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Vamos ler? Abacuque, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Quando Deus alerta a terra, a resposta de Deus veio. Olha a resposta: olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, pois no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para se apoderar de suas moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Eu vou parar por aqui para me poder dar uma explicação rápida aqui. O profeta chega para Deus e fala: Deus, as coisas não estão legais, as coisas não estão boas. O que eu estou vendo aqui é um povo que não quer saber do Senhor, eu só estou vendo a injustiça acontecer aqui. Ele alertando Deus. Mas quando Deus dá a resposta para ele, Deus alarma o coração do profeta. Porque se ele
está orando para Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, a resposta de Deus sabe qual que é? Não, eu não vou dar socorro, eu vou dar juízo, eu vou trazer a justiça. Eu vou enviar um povo que não vai ter misericórdia. Eu vou trazer os caldeus. Olha o que diz o versículo 6. É uma nação cruel, impetuosa, que marcha pela largura da terra. Aonde eles passam, aonde eles andam, eles conquistam. Olha o versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis. São cruéis. Deus está dizendo: o meu povo, que se chama pelo meu nome, não quer saber de mim? Eu vou levantar um povo cruel, que aonde passa traz destruição, pode destruir o meu próprio povo. Só que isso na cabeça de Abacuque não está certo. Porque se Deus é bom e Ele é bom, se Deus é justo e Deus é justo, por que Deus vai permitir que uma nação, que no caso aqui, versículo 6, que é os caldeus, que são os babilônicos, que não quer saber de Deus, Deus vai usar esse próprio povo para judiar do povo dele? Então isso não entra na cabeça do profeta Abacuque. Ele não aceita, ele não concorda. Para ele não está de acordo, não está certo. Só que, meus irmãos, Deus permitiu que isso acontecesse porque o povo não queria saber de Deus. Deus já tinha alertado, já tinha avisado, mas o povo não queria. Então, quando nós não escutamos o convite de Deus ao arrependimento, quando nós não aceitamos ou não ouvimos eu dizendo: arrependam-se, arrependam-se, nós vamos ter que aguentar o chicote de Deus. Deus pediu, chamou, levantou profetas, alertando o povo: se arrependa. O povo não quis se arrepender. Deus teve que trazer o chicote da disciplina. Então, a resposta que Deus dá para Abacuque, em vez de trazer esperança para ele, muito pelo contrário, alerta. Ou seja, alarmou o profeta. No capítulo 1, do 5 ao 11. Agora vamos entrar para outro tópico ainda nesse primeiro capítulo. Quando o homem questiona o céu. Ou seja, quando o homem não concorda com o que Deus está dizendo. Capítulo 1, do 12 ao capítulo 2, versículo 1. Então, primeiro capítulo, versículo 12 diz assim, vamos ler aqui, Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o Abacuque vai dizer. Ó Deus, tu não é desde a eternidade, ó Senhor meu Deus e Santo. Não morremos, o Senhor puseste aquele povo para executar juízo? O que o profeta está dizendo? Ô Senhor, o Senhor não está pensando direito não. O Senhor não é justo? O Senhor não é bom? Então como é que o Senhor vai usar uma nação que não quer saber do Senhor para trazer justiça no meio do teu povo? Para judiar da gente? Eles não querem saber do Senhor e o Senhor vai usar eles? E aí, meus irmãos, ele vai argumentar no versículo 13, dizendo assim: tu é tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolera a opressão. Ou seja, o que Abacuque está dizendo? Ele está argumentando com Deus. Ele está dizendo para Deus, e é verdade que ele está dizendo, ó, tu é tão puro de olhos que não pode suportar o mal. Deus é puro de olhos, Deus não suporta o mal. Ele vai dizer ainda no versículo 13: o Senhor não tolera a opressão. Aí ele agora vai questionar Deus: então por que o Senhor tolera os traidores? Esse povo que trai o Senhor, que não quer saber do Senhor, o Senhor vai usar esse povo? Não está certo, isso não combina com o Senhor. Está vendo a coragem do profeta? Está vendo como ele é audacioso? Ele questiona Deus. Questionar Deus não é pecado. O pecado é nós guardarmos dentro de nós e não queremos expressarmos para Deus. Temos que ser sinceros diante de Deus. Tem um grande pensador que diz que crer também é pensar. Se eu creio, eu penso, eu questiono.
E o profeta está questionando Deus. Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor vai usar um povo ruim, que não quer saber do Senhor? Mas aí Deus vai dar mais uma resposta para o profeta. Vamos continuar aqui no próximo. O Deus que permite o mal. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus permite o mal. Permite. Mas o mal só age até onde Deus permite. Quando Jó foi tentado, a Bíblia diz que Satanás chegou para Deus e falou assim: Deus, Jó é fiel ao Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem família, ele tinha 10 filhos, ele é um homem muito rico, muito próspero. Se o Senhor tirar tudo dele, ele não vai mais te adorar. O que Deus falou para Jó? O que Deus falou para Satanás? Eu permito que você toque nele, mas não tire a sua vida. Deus permitiu que o mal acontecesse, mas Deus permitiu até quando e até aonde podia acontecer. Deus não permite que o inimigo vá 1 milímetro a mais na minha vida e na sua vida. O inimigo só vai até onde Deus permite. E aí o Deus que, como está escrito aqui, permite o mal, permitiu que uma nação que não servia a ele, que eram os caldeus, que eram os babilônicos, viesse e executasse o juízo que Deus queria. Deus não queria disciplinar o seu povo? Na mente do profeta, qualquer outra pessoa podia ser usado. Não o povo que não queria saber de Deus, mas Deus permitiu. Mas eles só foram até onde Deus permitiu que fosse. Nem 1 milímetro a mais. Isso aí, nós aprendemos no capítulo 2, no versículo 2 ao versículo de número 5. Mas o que eu acho mais interessante, irmãos, o que eu acho interessante aqui nesse versículo, é que Deus, ele não volta atrás. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele diz assim no versículo 2, capítulo 2, versículo 2: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por aqueles que passam correndo. O que Deus está falando para Abacuque aqui? Abacuque, eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. O que eu estou falando para você, eu quero que você escreva sobre tábuas e coloque em um lugar aonde as pessoas, ao passarem correndo, leiam que a minha sentença está decretada e que eu não volto atrás. O que significa isso aqui? Se nós passarmos na rua correndo, uma placa pequena, a gente vai conseguir ler o que está escrito? Precisa ser uma placa grande. Isso aqui foi o primeiro anúncio da história. É o primeiro outdoor da história, isso aqui. Deus falou para o profeta Abacuque: Abacuque, o que eu estou falando para você, que eu vou fazer, eu não vou voltar atrás. E eu quero que você escreva em uma tábua bem grande e coloque, para quem passar correndo veja o que está escrito. Seja uma placa enorme avisando: eu não vou voltar atrás. E Deus não voltou atrás. Agora nós vamos continuar. O mesmo Deus que permite o mal é o Deus que não tolera o mal. O fato de Deus estar usando os caldeus não significa que Deus aprova a atitude daquele povo. Os caldeus, os babilônicos, iriam entrar lá em Israel, destruir o povo, levar o povo cativo, levar o povo para ficar 70 anos lá na terra deles. Mas esse povo também iria receber a punição de Deus. Porque não é que pelo fato de Deus estar os usando para um propósito, que Deus aprova eles. Porque Deus não tolera o mal. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 6. Vamos ler nós todos juntos aqui.
Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche das coisas penhoradas. Deus está dizendo que quando Deus trazer juízo para o povo babilônico, as pessoas vão zombar dele dizendo: ai daqueles que acumulam daquilo que não é seu. O povo babilônico entrava nos países, destruía, pegava para eles, roubava, mas Deus está dizendo: ai daqueles que acumulam para si aquilo que não é seu. Ou seja, esse povo que tirava dos outros, estava tirando de Israel também, estava roubando as coisas de Israel, levando, por exemplo, quando a Babilônia invade lá, eles entram lá do templo e roubam os utensílios de ouro. E Deus está dizendo: um dia vocês vão dar conta por aquilo que vocês têm roubado dos outros. E aí, o Deus que não tolera o mal, por mais que ele permita o mal, ou seja, ele permitiu o mal, ele permitiu que os caldeus, os babilônicos, entrassem lá e levassem o povo dele lá para a Babilônia e ficar 70 anos. Mas o Deus que permitiu também vai trazer juízo para com o povo babilônico, porque é um povo que não teme a Deus. E Deus iria e vai destruir o povo da Babilônia também. Agora vamos finalizar? Para a gente finalizar, a gente tem 10 minutos para acabar. O profeta que começa questionando, termina. O profeta que começa questionando, termina cantando. O capítulo 3 de Abacuque é o último capítulo do livro, e os seus 19 versículos é aquele filho que, ao ouvir de Deus a resposta, não concorda, não aceita. Porque às vezes as respostas de Deus para a nossa vida nós não engolimos. Achamos: pai, eu acho que não deveria ser assim. Mas aceitamos a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a vontade de Deus não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente imagina. Mas a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a nossa. Então o Abacuque, que começou questionando a Deus, irmãos, e que profeta maravilhoso. Ele estava sendo sincero. Ele estava colocando para fora aquilo que estava dentro do coração dele. Ele poderia camuflar, poderia jogar uma pedra por cima e dizer: não, isso aqui eu não vou dizer não. Ele disse, ele falou. E ele, ao ouvir tudo que ele ouviu de Deus, ele encerra o livro dele orando e cantando a Deus, dando ao Senhor o louvor e a glória, reconhecendo que Deus é tudo. Vamos ler aqui o versículo de número 2. Capítulo 3, versículo 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O profeta está dizendo assim: Deus, olha, eu conheço a tua fama, eu fico alarmado diante de tudo que o Senhor faz. O que eu peço é que o Senhor não esqueça do teu povo. O povo vai ser levado, o povo vai ser levado embora, os caldeus vão chegar aqui e vão destruir tudo, vão. Mas uma coisa eu peço: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Irmãos, é 70 anos. 70 anos o povo precisa da ajuda de Deus. Precisa da ajuda de Deus. E o que o profeta fala: Deus, não esqueça de nós. E ele vai dizer ainda, para finalizar: na ira, lembra da misericórdia. Quando o teu povo estiver lá na Babilônia, durante esses 70 anos, tem misericórdia. E lembra que o Senhor é um Deus amoroso. Lembra que o Senhor é um Deus bondoso. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E Deus teve misericórdia do povo.
Eles ficaram 70 anos lá na Babilônia, mas eles foram cuidados por Deus. Irmãos, durante esses 70 anos na Babilônia, o povo foi curado espiritualmente. O povo se voltou para Deus. O povo voltou a buscar o verdadeiro Deus. Eles se voltaram para Deus, mas eles tiveram que passar por esse castigo. Eles tiveram que passar por esse puxão de orelha de Deus, para que pudessem aprender, para que pudessem voltar para os caminhos corretos. Então, quinta-feira que vem, nós vamos aprender como foi essa volta. O que aconteceu depois de 70 anos.